Olá, amores, vamos falar aqui agora de uma questão de probabilidade, né? Vamos entender melhor aqui um pouquinho do que essa questão está querendo. A questão diz assim: em uma classe há 16 meninos e 18 meninas. 2 meninos são xarás, ambos se chamam Roberto. Há apenas 3 meninas que são loiras. Um menino e uma menina serão sorteados para representar a turma nos preparativos da festa junina. Na letra A, o que ele quer? Qual a probabilidade de um certo menino ser sorteado? Gente, primeira coisa, a gente precisa entender o que é a ideia de probabilidade, né? Quando a gente trabalha com probabilidade, né, a probabilidade, o conceito de probabilidade é a razão entre as possibilidades favoráveis e as possibilidades totais. O que seria isso, né? Vamos analisar na letra A. Na letra A, ele quer saber a probabilidade de um menino ser sorteado. Né? Então, eu quero um menino qualquer dentre os meninos que eu tenho na turma. Né? Então, qual é o total de meninos que eu tenho nessa turma? De acordo com o texto aí do lado, né, que vocês estão vendo, o total de meninos são 16. Então, eu posso considerar que para esta letra A, as minhas possibilidades totais são 16, porque é o total de meninos que eu tenho nessa turma, certo? E eu quero tirar um menino. Como é um menino qualquer dentre os 16, então eu tenho uma possibilidade favorável, né? Eu quero tirar um menino dos 16, sem nenhuma característica específica entre eles, ok? Então, aí, nesta letra A, né, as minhas quantidades de possibilidades favoráveis, ela é uma, né, porque eu quero tirar um menino qualquer, de um total, nas possibilidades totais, que são os 16 meninos. Então, a probabilidade ela é de 1 para 16. Normalmente, a gente coloca essa probabilidade como sendo uma porcentagem, tá? Então, para fazer essa porcentagem, eu posso escrever isso como uma proporção, posso dividir e escrever isso como um decimal. Por exemplo, se você divide 1 por 16, essa divisão ela vai dar exatamente 0,0625. Esse número decimal, ele indica que porcentagem, como é que eu posso perceber isso? Gente, a porcentagem é um valor em relação a 100, o número por cento. Então, como é que eu escrevo esse decimal, né, como uma fração com o denominador 100? Vocês podem perceber, a gente pode, por exemplo, andar as vírgulas, né? Se eu ando 2 casas, né, aqui, é como se eu estivesse dividindo esse valor por 100. Então, o dividir por 100 é o mesmo que escrever como uma porcentagem. Então, significa que isso é 6,25 sobre 100, que é a mesma coisa que 6,25%, certo? Não tem apenas essa forma, né? Vocês já viram que para a gente escrever também esse valor como porcentagem, eu posso colocar, por exemplo, que 1 está para 16, assim como x está para 100. O que é que eu quero com isso aqui, né? Quando eu escrevo dessa forma, eu estou querendo saber a razão 1 está para 16 equivale a qual valor em relação a 100, né? Porque porcentagem é isso, porcento, né? Então, a qual valor em relação a 100%, né? Então, aqui eu faço produto dos meios pelos extremos, né? Então, isso ficaria 16x igual a 100, e aí encontro, né, 100 dividido por 16, então o meu x, ele vai ser 100 dividido por 16, que é o mesmo 6,25%. Tá bom? Apresentei duas formas aí, ok? Vamos ver as próximas letras. Na letra B. Na letra B, a questão quer, né? Qual a probabilidade de ser sorteado um Roberto, né? Então, a gente sabe que a gente vai sortear um menino e uma menina. Então, no grupo dos meninos, qual a probabilidade de ser sorteado um Roberto? Se vocês analisarem aqui, né, no texto aqui em cima, ele diz que 2 meninos na turma são xarás e se chamam Roberto, né? Então, isso significa que eu tenho 2 possibilidades favoráveis agora. Como assim 2 possibilidades favoráveis? Porque eu tenho 2 Robertos na turma, né? Então, a probabilidade de tirar um Roberto, qualquer um dos dois, a gente tem 2 possibilidades favoráveis, de um total de 16. Por que de 16? Eu ainda estou me referindo ao grupo dos meninos apenas, ok? Então, significa que as minhas possibilidades favoráveis na letra B, ela é 2, em relação a 16, que é o total aí de meninos, né? Como a gente vai tirar um menino e uma menina, certo? Então, fica dessa forma.
ok? E aí esta razão 2 está para 16, eu posso utilizar qualquer um desses dois processos para escrever a porcentagem. Se eu divido aí 2 por 16, essa divisão ela vai dar 0,125, ok? Se eu utilizo esse primeiro raciocínio aqui, né, para escrever, porque porcentagem é escrever o número em relação a 100%, né? Olha a palavra aí. Então, é como se eu estivesse dividindo este número, ó, por 100, ou seja, escrevendo, né, dando duas casas aqui, ó, para fazer essa divisão por 100. Então, significa que 0,125 representa a mesma coisa que 12,5 centésimos, que é o mesmo que 12,5%. Então, a probabilidade de ser sorteado um Roberto é de 12,5%, ok? E aí, na letra C agora, ele quer saber, né, qual é a probabilidade de ser sorteado uma menina loira. Então, agora a gente está mudando, né, das possibilidades totais. Por quê? Na letra A e B, como eu vou sortear um menino e uma menina, né? Então, analisando no grupo dos meninos, as minhas possibilidades totais eram o grupo dos meninos, que tinham 16 meninos. Agora, se eu estou falando do grupo das meninas, né? Então, as minhas possibilidades totais são a quantidade de meninas, que é um total de 18. Então, eu vou trocar, né, esse meu universo aí, né, essa minha população, tá? E como eu falo, né, que são 3 meninas loiras, e eu quero saber a probabilidade de ser sorteada uma loira, então significa que as minhas possibilidades favoráveis nesse caso são 3, porque eu tenho 3 meninas com essa característica de ser loira, certo? Se eu fosse sortear uma menina qualquer, eu só tinha uma única possibilidade favorável. Mas como eu estou falando de 3 meninas com a mesma característica, que são loiras, então a minha razão, ela vai relacionar 3 está para 18. Por que 3 está para 18? Porque isso indica, né, 3 meninas que são loiras em relação ao total que é 18, tá? Essa razão, se eu quiser, eu posso simplificar, né? O 3 para 18 fica 1 está para 6, porque dá para simplificar por 3 aqui e aqui também por 3. E essa divisão de 1 para 6, né, vou transformar isso em porcentagem para a gente visualizar melhor. Ela dá, a divisão em valor decimal fica a mesma coisa que 0,158, transformando isso para porcentagem, utilizando o raciocínio que eu fiz nas outras questões, né? Se quisesse também a gente podia escrever dessa forma, né? Vou utilizar o que eu fiz aqui nessa parte para vocês verem outro raciocínio, né? Para a gente transformar. Eu posso escrever a proporção, vou fazer dos dois jeitos, tá? Aqui eu posso dividir por 100, né? Naquele processo que eu acabei de mostrar. Isso representa a mesma coisa que a fração 15,8 centésimos, que é a mesma coisa que 15,8%, tá? Deixa eu melhorar aqui que eu tô vendo que a minha câmera tá cortando aqui. Pronto, aumentar aqui um pouquinho a tela pro lado, acho que melhora já. 15,8%, né? Ou eu podia ter feito dessa forma, escrevendo como uma proporção. 1 está para 6, assim como x está para 100. Né? E aí eu faço o produto dos meios pelos extremos e basta dividir, né, o 100 por 6, ok? Porque fica 6x igual a 100, que vai dar igual a 15,8%. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente. Valeu!